O... Para quem não conhece, para quem não conhece, eu vou dizer. E para quem conhece, vai reconhecer. O cara não fica velho. Cláudio Augusto, grande repórter, Cláudio Augusto. Cláudio Augusto, eu te conheço há mais de 30 anos. Cara, você tá a mesma coisa, não mudou nada. É a mesma expressão, mesmo cabelinho, só tá um pouquinho mais assim, um pouquinho mais com as marcas da idade, mas você tá a mesma coisa. Não mudou nada. A mesma, a mesma coisa significa que eu não melhorei. Depois de 30 anos, está do mesmo jeito, é isso? Eu não ia dizer isso, mas quase isso. Porque sabe o que é, Cláudio Augusto? Eu vou te contar uma história. Eu sou muito fã de você. Eu sou muito admirador de você. Por quê? Porque você foi um cara sempre muito paciente comigo. Porque quando a gente ia para as pautas, na época do falecido jornal Folha da Tarde, a gente só se metia em roubada. É verdade. E cadê o Conceição? Cadê o Conceição? Pô, o cara sumiu. Puta, esse cara sumiu, cadê esse Conceição, esse fotógrafo, caceta? Tava eu lá no buraco no meio do rio. Pô, volta aqui, Conceição, sai do rio, volta aqui. Pô, cadê o Conceição? Puta que vai, esse Conceição sumiu de novo. Pô, tá lá em cima da árvore. Pô, desce daí, Conceição, você não é macaco. E a gente fazia uma dupla boa lá no jornal Folha da Tarde. Com certeza. E para mim foi muito legal. Vou explicar para você por quê, Cláudio Augusto. Porque eu vinha do Notícias Populares. E o Notícias Populares era assim: você fazia um crime, à tarde você fazia uma chacina, à noite você fazia um presunto, depois você fazia um cara esquartejado. Era assim. A maioria das Assuntos vezes. variados. Assuntos variados. Quando não era um defunto, era um morto. Quando não era um morto, era um falecido, aquelas coisas. Sempre variado. Daí eu vou para a Folha da Tarde. Chega lá na Folha da Tarde, foi muito bom para mim. Por quê? Porque na Folha da Tarde eu continuei fazendo os defuntos, fazendo os mortos, falecidos, aquelas coisas. Mas tinha algumas coisas que eu comecei a fazer e que eu comecei a gostar, que era de fazer política. Política era uma coisa que eu gostava, comecei a gostar. Na hora que você vai fazer os políticos, fazer a entrega da casa própria, que o prefeito tem às vezes que entregar, a gente não ia lá para fazer a entrega da casa própria, para ver se defeitos, porque para ver se tinha superfaturamento, se não tinha, apurar. Né? Então, esse lado da política, para mim, foi muito legal. E quem fazia esse par comigo era Cláudio Augusto. Você. Você fazia Exatamente. essa. Aí saía nós dois lá pra... Quantos dias, né? Quantas pautas não fizemos aí, né? Chegava lá de manhã, você vai ser Cláudio Augusto, porque o prefeito vai não sei onde. Você vai ser Cláudio Augusto. Eu já não aguentava mais Cláudio Augusto na minha vida. E a gente se divertia, né, Cláudio? Com certeza. Com Pegava certeza. aqueles rabos de foguete de manhã, sem horário para voltar, e a gente dava risada com as pessoas que a gente encontrava no caminho, os tipos, né, engraçados, e a gente tirava um sarro. E assim, era uma forma leve de encarar o trabalho, que não era fácil, não, era difícil. E você foi Mesmo porque, né, Conceição? Mesmo porque, assim, como a gente só trabalhava meio período, né? 12 horas por dia. O dia tem 24 horas, quem trabalha 12, meio período, né? Então, se não fosse assim, esse tipo de comportamento, né? Se a gente não soubesse lidar, não aguentava a pressão, né? Não. Na Folha da Tarde eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoas que entraram para o jornal e saíram no mesmo dia. A equipe era pequena, né? A pessoa entrou, chegou, entregou a matéria, não volto mais, né? Então a gente tinha pouca gente para fazer o jornal, né? E tinha que ralar. Eu costumava dizer, brincando, né? Quando estava na reportagem na Folha da Tarde funcionava assim: matéria, como é que era mesmo que eu falava?
Na matéria do dia, já trago pronta de casa. Já trago pronta de casa. E matéria especial, daqui a 3 dias eu entrego. E não tinha tempo de ficar 15 dias, tal. O mesmo repórter que fazia o dia, fazia especial. Então, se não tivesse esse bom humor, que aliás é a sua marca, né? A gente não segurava a onda, não é verdade? É verdade, cara. Nossa. Mas foi uma época boa, foi uma época de muito aprendizado, né? Que eu fui conhecer os políticos de perto, eles foram conhecendo a força das minhas fotos, e os caras ficavam com medo, ai meu Deus. Mas foi legal, foi muito legal. E assim, Cláudio, pela nossa amizade, pelo nosso carinho, que a gente sempre se encontra, coisa e tal, a gente nunca teve tempo nesse meio período de trabalho de 12 horas com direito a mais umas 4 extras. A gente nunca teve a oportunidade, às vezes, de conversar com o colega para saber o que o motivou a ser um repórter, a ser um jornalista, o que motivou ele a entrar nessa área da comunicação, quais foram as suas referências, aquilo que inspirou, né, a ele a seguir esse rumo. E eu nunca nós conversamos a esse respeito, né? E assim, eu criei esse canal Grilo na Foto, que é justamente assim uma das formas também, não só de contar nossas histórias, mas saber do colega que principalmente me serviram de inspiração, me serviram de motivação, de que eu também sou muito agradecido, saber um pouco de como começou a sua caminhada, porque a gente sabe que não é fácil. A gente está vendo aí nessa época de pandemia as pessoas tristes, as pessoas deprimidas, às vezes sem um rumo, né? E não sabem que todos nós também já passamos por muitas dificuldades, né? E que às vezes esses momentos Com de certeza. dificuldade servem para a gente dar um passo lá na frente. E o jornalismo a gente viveu com tanta diversidade, de tanta superação, que esses pequenos obstáculos facilitam a nossa condução do nosso dia a dia, né, Cláudio Augusto? E assim, saber de você, Concordo. seus inícios de carreira, o que você fez. O meu caso é simples, Conceição. Eu digo o seguinte, já disse isso em várias ocasiões quando tive oportunidade de fazer palestra para alunos de jornalismo. Eu não queria ser jornalista, eu queria trabalhar na Folha de São Paulo. Eu não queria fazer faculdade de jornalismo, eu queria fazer a ECA. Então eram dois objetivos bastante definidos. Para mim só interessava a ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e eu queria trabalhar na Folha. Por que trabalhar na Folha? Eu leio o jornal diariamente, né? Lia na plataforma papel, né? No suporte papel, hoje praticamente está se extinguindo, vamos dizer assim, mas eu lia jornal diariamente desde 12 anos de idade, né? Li o jornal da minha cidade, a Tribuna, eu sou santista. E naquela época eu também era muito ligado em rádio. E aí comecei a ler a Tribuna, tal, se passaram alguns anos, e uma vez ouvindo programa de um radialista antigo, da velha guarda, chamado Walter Silva, o apelido dele era Pica-Pau. Era um programa de música, mas ele comentou que ele estava voltando não sei da onde e leu na Folha de São Paulo uma notícia não sei das quantas. Ainda estávamos no regime militar. Falei, puxa, mas ele lê a Folha de São Paulo, eu quero conhecer esse jornal, né? E passei a acompanhar a Folha de São Paulo, que, por sinal, um dos donos da empresa Folha da Manhã, que ainda hoje edita a Folha de São Paulo e já editava, era o seu Caldeira, que você conheceu, que era santista, né? Foi prefeito de Santos, indicado pelo governador Biônico Maluf. Lá em Santos tinha um jornal editado pela empresa Folha da Manhã chamado Cidade de Santos, né? Sim. Que concorria com a Tribuna. Aí eu passei a acompanhar a Folha de São Paulo, né? Lendo, por exemplo, Tendências e Debates. O jornal abria espaço para opositores ao regime militar se manifestarem, não é verdade? Eu era muito ligado em política desde cedo, né? E aí as coisas foram acontecendo até que surgiu o movimento Direta Já. E a Folha foi protagonista desse movimento, né? 25 de janeiro de 1984
aniversário da cidade de São Paulo, tivemos um comício monstruoso aqui, né? Um dia depois desse comício, aqui 25 de janeiro, no dia 26 de janeiro, em Santos, aniversário de Santos. São Paulo faz aniversário no dia 25, Santos no dia 26. Eu estava na praia do Gonzaga, também no comício pelas diretas. Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Mário Covas, né? Fazendo comício. Eu lá, direta já, cabeludo, tá. Aí, ainda nesse mesmo ano, estamos falando de janeiro, em abril, se eu não me engano, 21 de abril de 1984, estava aquartelado no 2º Batalhão de Caçadores, porque eu acabei entrando no Exército, né? Fui convocado, e naquele dia em que a emenda Dante de Oliveira estava sendo votada em Brasília, o Exército estava aquartelado, porque se houvesse algum problema, a gente ia ter que entrar em ação, né? Eu fazia o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, né? E estava lá aquartelado. Então você vê como a vida muda. Em janeiro, eu estava no ato pedindo direta já. Em abril, estava preparado para reprimir os defensores da direta já se o caldo entornasse. Mas a minha história é essa. Eu sempre quis trabalhar na Folha e estudar na ECA. E atingir esses 2 objetivos, porque admirava o jornal e admirava também a USP. Caramba, e justamente nessa de abril, eu estava lá e registrei, e uma foto minha foi capa no jornal também. Para você ver que os nossos mundos estavam se aproximando. Com certeza. Mas lá na frente a gente ia se encontrar, né, pelo meu objetivo. Pô, Cláudio Augusto, daí você fez você serviu 1 ano, fez a ECA, e quando você saiu da ECA, você já foi direto lá para a Folha da Tarde? Porque eu te conheci na Folha da Tarde. Ainda estava lá. Eu entrei na redação ainda estudando. Ah, você estava na Porque é o ECA ainda. seguinte, porque é o seguinte, eu cheguei na Folha da Tarde antes de você, né? Você estava no Notícias, eu entrei na Folha da Tarde, depois você foi para a Folha da Tarde. Eu tinha um professor chamado Manuel Chaparro, né? Lá na ECA, que em uma certa ocasião ele chegou e falou: olha, tem um amigo na Folha da Tarde, o Danilo, né? E quem tiver interesse pode ir lá conversar com ele, diz que é meu aluno. Naquela época, a Folha da Tarde, por uma questão de contenção de custos, ela tinha jornalistas contratados que só fechavam o jornal, eram redatores, né? Isso, ainda na época do Adilson Laranjeira, né? A Júnia não tinha chegado ainda para reformular o jornal, e tinha freelas. E é o seguinte, você chegava na Folha da Tarde, perguntava se, né, olha, eu vim aqui, você já saía com pauta. Por quê? Porque o jornal, era assim que funcionava. O jornal, para economizar, ele pagava por lauda, né, um valor inferior ao que o sindicato estabelecia. Para você ter ideia, quando eu ia fazer alguma pauta no centro da cidade, lembra do Manuel lá do tráfego lá da Folha de São Paulo? Você tinha que preencher aquela guia. Exatamente. Você tinha que preencher aquela guia, era tudo à mão, né? Vou em tal lugar. Ou você pegava um táxi ali que ficava disponível, né? Era um prestador de serviço para a Folha, ou então ele, olha, estão sem carro aí, vai lá e pega um táxi na rua. Não tem carro aqui, eu sei que você precisa fazer a pauta, mas o que acontecia comigo? Em várias ocasiões, eu ganhava mais indo a pé para a pauta e economizando o dinheiro do táxi do que pela lauda, porque a lauda não pagava o que a gente fazia, né? Mas o fato é que se chegava lá, eu vim aqui perguntar, não veio perguntar, vai lá e faz essa pauta, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Conversei com o Danilo, aí o Danilo, você é aluno do Chaparro, vai fazer tal matéria. A primeira matéria que ele me deu, eu tinha feito uma matéria para a ECA sobre o mesmo assunto. Era uma matéria sobre o mercado municipal, Mercadão. Falei, moleza para mim, já conheço. Porque eu já domino, porque eu já fiz isso, porque eu sou bom nisso, porque eu já domino, porque eu sou craque no mercado, agora é comigo mesmo, ninguém mais ou menos isso. Mais ou menos, quase isso. Aí fui lá, fiz a matéria, voltei, sentei no computador, lembra era aquele sistema mexicano, lembra nível 1, nível 2, na Folha era aquele sistema bem
antigo, né? Escrevi a matéria e entreguei para o Hélio Mauro, que era o braço direito do Adilson Laranjeira. Ele, de pé, ele pegou o texto, né? Naquela época a gente imprimia, né? Imprimi, dei na mão dele, leu o texto, ele terminou de ler o texto e falou: você escreve bem, volta amanhã. Para mim aquilo foi uma surpresa. Falei: como escrevo bem? Será que tem alguém aqui que não escreve bem? Isso é um jornal. Mas eu descobri depois, com o tempo, que várias pessoas não escrevem bem, mesmo trabalhando em jornal, né? Mas ele disse isso: você escreve bem. Mas como escrevo bem? É um jornal, né? Isso não pode ser um diferencial, né? E aí comecei a trabalhar na Folha da Tarde nesse esquema de freela, né? Um dia incêndio de favela, outro dia vai falar com a prefeita, era Erundina, né? Quando eu comecei era Erundina. Outro dia tá não sei onde e tal. E assim comecei a trabalhar no jornal, até que chegou a Júnia Nogueira de Sá, que reformulou o jornal. Eu acho que você chegou, a Júnia já estava, né? A Júnia já E estava. aí ela me contratou. Aí quem me contratou foi a Júnia. Poxa, depois de bom tempo, hein? E aquela redação tinha grandes jornalistas, né, cara? Tinha caras assim, fantásticos, né, meu? Não Inclusive, tenha ontem dúvida. eu falei com o Wagner Prado. Meu Wagner, não, Grande fala, pô, eu figura. falei, ó, falei com o Cláudio Augusto, pô, pai, pra acabar meu abraço. Não, grande figura. Gente Grande boníssima. figura. Você sabe que pouca gente sabe, mas o Conrado Corsaletti, nosso amigo, né? Sei. Ele estava. Eu não sei como é que o Vagnão conheceu, mas o fato é que o Vagnão me ligou, estava já no Estadão, né? Era chefe de reportagem de cidades. O Vagnão me ligou, falou: Cláudio Augusto, tem um menino bom aí, o Conrado, não sei o quê, tá. Falei: manda ele vir conversar comigo. Aí ele foi até o Estadão e eu acabei contratando o Conrado, né? O editor era o Roberto Gazzi, né? E depois, na saída do Conrado do Estadão para a Folha, ele foi para o Cotidiano, era o Gentili o É, editor. Quem indicou para o Gentili fui eu, mas na Folha da Tarde tinha muito disso, né? tinha Tinha muito, esses né? caras experientes, como era o caso do Vagnão, quando via um menino novo, ele detectava: esse menino Tem futuro. tem talento, né? Exatamente, exatamente. Era Ô, assim que ô, funcionava. ô, Cláudio Augusto, mas assim, eu me lembro que você fazia muita política, né, na Folha da Tarde, né? Antes mesmo de eu entrar. Sim, Você já foi muito. direcionado para política, é isso? Sim, começou no. É engraçado, eu sempre tive assim muita atração por economia, mas eu já trabalhei em todas as editorias, menos editoria de economia. Já trabalhei em política, cidades, esportes, mas nunca economia. E na Folha da Tarde começaram a me colocar para fazer essas pautas assim de cidades, entrevistar prefeita e tal, e viram que eu me saía bem e acabei enveredando por esse caminho. Eu lembro uma ocasião, a Folha da Tarde fez uma manchete, matéria do Marco Rosa, nosso saudoso amigo, já não está mais com a gente, também um grande repórter, Fiz pessoa muita que eu dupla até com presto ele. um, nossa, eu até presto um tributo aqui a ele, porque além de ser um grande jornalista, era uma pessoa maravilhosa. Como eu te disse, quando eu trabalhava no jornal, eu já tava na ECA, ainda estava estudando, né? E aí chegou o dia de eu entregar meu TCC. Eu falei: puta, Marco Rosa, eu não vou conseguir entregar, cara. Não vou conseguir entregar porque nesse negócio de estar trabalhando aqui, não tive tempo, tá. Ele: como não vai conseguir entregar? Entrega isso aí, rapaz. Eu falei: não, mas eu não fiz, eu tenho que entregar amanhã. Tava saindo do jornal, Conceição, 8, 9 horas da noite. Era para entregar no outro dia. Mas como? Não, não tive tempo, cara, não tive tempo. Olha o que ele fez. Ele falou: vem comigo para minha casa. Eu fui até a casa dele, ele morava na Santa Cecília, perto da redação. Ele pegou o computador, pegou o carro dele, olha, pega meu carro, leva esse computador para tua casa. Eu morava na Água Funda, na casa de um tio meu, imprime o TCC e leva. Vai perder mais um ano. Não é qualquer pessoa, né, que pega
computador de casa, pega seu carro, dá para uma pessoa, vai lá e resolve seu problema. E ele fez isso. Aí eu passei a noite finalizando, imprimindo, No outro dia fui para a ECA, entreguei, né, o TCC, ainda cometi um deslize, né, porque você tinha que fazer a defesa ali, Eu falei, pessoal, vamos rápido que eu tenho que ir para a redação. Isso é coisa que se fala numa banca. Né? Os professores ali reunidos. Toda aqueles caras, olha, vamos rápido. Tudo pimpão lá, né? Exatamente. Vamos rápido que eu preciso ir trabalhar. Né? Aliás, o meu TCC falava de como a mesma notícia, uma mesma informação, tem tratamentos distintos em função do veículo em que ela é divulgada. Quais foram os veículos que eu peguei? Os da empresa Folha da Manhã. Notícias populares, Folha da Tarde e Folha de São Paulo. A mesma informação. Ela tinha tratamento distinto. Notícias populares sempre pegando aquelas coisas, né, mais chamativas, tal. A Folha da Tarde em algo intermediário, né? E a Folha de São Paulo voltada para um público mais qualificado, vamos dizer assim, né? Então, esse foi o meu TCC. Só que a ideia, se era boa, eu acho que era até boa, ela não foi desenvolvida de forma suficiente, não é verdade? Então, eles me deram um 7 ali, que dá um 7 para esse Zé Mané aí, e dispensa ele logo, porque... 7 pela ousadia dele vir aqui e falar para a gente que estava com pressa. Exatamente. Aí me deram a nota 7, aí eu saí correndo, obrigado. Aí fui trabalhar. No dia que eu defendi o TCC, eu tinha que ir trabalhar, né? E falei, vamos lá que eu estou com pressa. Os caras me deram uma colher de chá e mesmo o TCC estando aquém do que deveria, eu acabei passando e concluí o curso no prazo, né? Porque eu fiz noturno. Eu entrei porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. E naquela época eram 5 anos, né? De jornalismo noturno. E aí, em 5 anos, eu me formei. Caramba, Cláudio Augusto. Pô, e o Marco Rosa também tem um carinho muito grande por ele, porque ele me põe em cada roubada nas pautas malucas que ele fazia, de se disfarçar de morador sem teto, ir morar no CETREM, se passar por deficiente físico para pedir esmola, comprar arma. Ele tinha. Ou ele ia comprar arma na Praça da Sé para mostrar que tinha denúncia para comprar arma. E lá eu ia com ele junto. E tem uma passagem, já que você falou uma passagem do Marco Rosa, me permita fazer uma também, que é até legal porque para as pessoas saberem, né? O Marco Rosa, ele tinha um jeito bonachão, né? Ele era negro, o cabelo meio black power, assim, né? E ocão, assim, e tal. E ele me contou uma vez uma passagem que foi muito curiosa. Ele falava inglês, tinha morado na Inglaterra, aquelas coisas todas, né? Daí ele foi fazer uma matéria pela Folha, foi entrevistar um grande empresário aí, famoso aí e tal. E ele marcou por telefone, então o senhor, então marcou, ele foi. Quando ele chegou lá, o empresário não tinha chegado ainda, ele ficou lá sentado e tal. Né? Daí ele me contou o seguinte, que quando o empresário saiu, e a secretária apresentou para esse tal empresário que se tratava do repórter Marco Rosa, o cara viu uma pessoa negra, barrigão assim, né? Que ele andava assim. Aí andava às vezes com chinelão e tal. E ele falou assim, daí o cara falou em inglês para a secretária. Eu vou dispensar logo esse negão aí. Falou assim mesmo. E daqui 2 minutos você entra lá na minha sala, fala que tem um comunicado urgente aí, assim já dispenso logo ele e vai embora. Falou em inglês com a secretária. O Marco Rosa ouviu isso, respondeu para ele em inglês. Não, mas como? O senhor me prometeu uma entrevista de meia hora, já está querendo me dar um chá de banco aí? Assim. O cara ficou numa saia justa. Bom, eu só sei que o Marco Rosa saiu de lá depois de 3 horas. O cara ficou 3 horas falando com o Marco Rosa. Ele é bem assim. O Marco Rosa tem grandes histórias. Comecei a contar e não terminei, mas a minha... Assim, o fato de eu ter trilhado esse caminho de cidades políticas tem muito a ver com ele. Porque, numa certa ocasião, ele fez uma matéria sobre algo que hoje não acontece, Conceição. Corrupção de fiscais da prefeitura. Hoje isso não está acontecendo mais. Não. Hoje não. Não acontece mais.
Então, eram os fiscais da Moca, da Regional da Moca, que cuidavam ali do Largo da Concórdia, ali no Brás, é isso, né? Sim. Largo da Concórdia. Bom, só que a manchete que o jornal fez foi: fiscal de Erondina faz não sei o quê, né? Ele fez a matéria e a manchete do jornal foi essa. Aí chego no jornal de manhã, o Hélio Mauro, olha, a gente precisa repercutir essa matéria com a prefeita. Eu falei, vamos lá. Aí preenchi lá a requisição para pegar o carro. Vai E é a muito pé? curioso, porque quando você... E a Erondina tinha uma característica. Quando você ia encontrar com a Erondina na rua, você só encontrava na periferia. Isso é verdade. Só encontrava lá no fim do mundo. Só lá no Daqueles fim do mundo. Eu mutirões lembro que que ela era na Zona inventou. Leste, aliás, acho que era. Ela estava num mutirão de construção de casas populares e tal. Aí, não, eu vou, tem problema. Aí preenchi, e uma repórter chegou e me abordou. Você vai tentar falar com a Erundina? Falei, não, não vou tentar. Eu vou falar com a Erundina. É diferente de tentar. Peguei o carro, fui até o fim do mundo, desci, estava me dirigindo até o palanque, onde ela estava discursando. Entra na minha frente a Hermínia Maricato, secretária da Habitação. Você é da Folha da Tarde? Eu falei, sou. Ela não vai falar com você, não vou deixar você passar, que o jornal, não sei o quê, isso aí não se faz. Como fiscal da Erondina, desceu o sarrafo. A Erondina desce do palanque e fala, calma, companheira. Ela tinha essas, né, ele é um trabalhador, ele não é ele que edita, Ela me atendeu. A Erundina me atendeu, né? Mas isso porque eu estava repercutindo uma matéria do Marco Rosa. E sempre com essa disposição, né? Não, é para falar com a Erundina? Eu não vou tentar, eu vou falar, né? Numa outra ocasião, eu lembro que isso já acho que 91, tinham vários casos ocorrendo de menores que atacavam pessoas ali na Praça da Sé, o pessoal quando estava indo pegar o metrô, aí alguém no jornal, eu acho que foi o próprio Adilson que teve essa ideia, Adilson Laranjeira, temos que passar uma noite na Praça da Sé. Uma noite na Praça da Sé? Aí o velho Mauro veio, seria legal, né, a gente passar uma noite na Praça da Sé, para ver como é que é, papapá. Não, eu vou. O cara saiu correndo, entrou no aquário. Adilson, ele disse que vai, como quem diz. Teve um cara aqui que topou a nossa maluquice. Aí eu fui para a Praça da Sé, né? Cheguei lá de jaqueta preta, não sei o quê, Típico, Conceição, né? você não acredita. Típico. Quando deu 10 horas da noite, que a PM, que estava lá fazendo policiamento, eles entraram fora de forma e saíram, os meninos levantaram, eu até me assustei, eles se levantaram, eles ficavam ali no centro, né, naqueles bancos, e começaram a andar e atacar as pessoas, mas não mexeram comigo. Eles devem ter pensado, esse cara, se está aqui no horário desse perto da gente, o cara é traficante, ele não é bandido, não é um cara normal. É um necessitado. Exatamente. E o meu parceiro nessa pauta era o nosso amigo Novaes, grande fotógrafo, lembra? Luiz Novaes. Luiz Novaes. Quando chegamos lá, ele falou, Cláudio Augusto, eu vou ficar lá naquele prédio lá em cima, que eu estou com uma visão melhor para pegar. Ele ficou lá em cima e eu embaixo. E aí a meninada atacando, atacando os pedestres, né? Aí o pessoal correu para dentro da estação, eu corri atrás, Aí até que a segurança do metrô pegou um menino, né? E olha, esse aqui, e chegou na frente do senhor que tinha sido assaltado, falou, esse aqui? O cara falou, esse aí. Aí o menino respondeu, prego, não sei porque ele usou essa expressão, na época se usava, prego. Eu não vou ficar lá não vou ficar lá não, né? Eu vou ficar lá algumas horas e saio. Aí o senhor, não, acho que não foi esse, já mudou na hora o negócio, né? Ficou com medo de levar que iam levar para a delegacia do metrô para registrar a ocorrência, né?
Mas na Folha da Tarde era sempre assim, a coisa meio bem hardcore e tal, né? E eu sempre tive sempre gostei dessa parte mais quente, assim, do noticiário, como você gosta também, e sempre me dispunha a fazer. E aí comecei a Erundina, depois Maluf, né? Fiz carreira em cidades e depois passei a editar Cidade já no Estadão e depois editor de política também no Estadão, porque é meio comum, quem faz, é natural, né? Quem faz muita matéria de administração, né, na editoria de cidades, acaba indo para a política, né? Como aconteceu Sim. comigo e com vários colegas aí de carreira. E esse aprendizado que eu tive na Folha da Tarde foi muito legal, porque quando eu fui para o Globo, era basicamente política, né? Daí eu gostei demais e gosto, né? Hoje eu me identifico muito com essa cobertura de política. Mas assim, Cláudio Augusto, a gente vê uma coisa, que você estava falando de segurança e tal, mas tem segurança que não soube fazer o seu serviço de casa direito. Tem alguns caras que não soube fazer o seu serviço de casa direito. Porque eu me lembro que o jovem repórter Cláudio Augusto foi designado para cobrir um acidente nas obras do túnel ali perto de Ibirapuera, acho que era o Tribunal de Justiça, né? Túnel do Tribunal de Justiça, exatamente. Então, daí afundou tudo, foi uma confusão, e inundou tudo, aí a imprensa vai lá, e daí o jovem fotógrafo, né, eu vou lá, tá. E tentou passar por uma fita que isolava o lugar. Era uma fita, era uma parede, era uma fita amarelinha assim, que dividiu o segurança. Não pode ir. Não, esse repórter tentou dar um jeitinho de passar, porque o objetivo é passar, né? Para chegar perto, né? Exatamente. Daí nisso o segurança pegou o cara e rasgou a camisa do cara, e me pegou pelo braço, quase quebrou o braço do cara, tá? E eu fiz a foto. Fiz a foto, né? E fiz toda a sequência, né? Daí você falou assim, pô, você nem para me defender, tá? Eu falei, não, meu, eu não ia perder a foto. E eu fiquei chateado com o segurança que não bateu mais em você. Pô, lá que você é filha da puta. Não sei. Pior que é verdade, Conceição. Lembro como se fosse hoje. Era um domingo. Era um domingo. Era um plantão de domingo. E é muito curioso, porque assim, se eu tinha essa característica de assim, ir até o último, até o limite para conseguir a matéria, né? Não sempre foi assim. Eu reconheço que nos plantões eu era muito mal-humorado, né? Era muito mal-humorado, porque achava meio chato. Eu sempre comento aqui, você pega álbum de fotografia, a gente é da época em que você tinha a foto em papel, né? Aí você pega lá, Dia das Mães, não sei onde. Eu falo para minha mulher, Lu, por que eu não estou nessa foto? Tava de plantão. Ah, tá bom. Próxima. Não sei o que, eu não estou nessa. Tava de plantão. Próxima. Tava de plantão. Então a gente não aparece nem no álbum de fotografia por causa dos plantões. E eu lembro que eu estava na frente da Câmara Municipal, onde ia ter uma manifestação dos motoristas de ônibus clandestino. A gente é da época que o ônibus era clandestino, não a van, era o ônibus que era clandestino. Né? Tava lá, daqui a pouco, a Ana Vinhas, lembra da Ana Vinhas? Ana Vinhas, me aciona. Olha, teve um acidente lá na obra do túnel Tribunal de Justiça, vai para lá. Nós dois fomos para lá, tal, realmente tentei ultrapassar ali o limite, o segurança não deixou. Por que eu tentei ultrapassar o limite? Eu vi o secretário Reinaldo de Barros chegando e indo falar com os engenheiros. Preciso chegar perto para saber o que está acontecendo. O cara não pode passar. Eu não aceitei, não pode passar. Tomei uns supapos lá que o nosso Conceição acabou registrando. Entre a foto e o amigo, ele ficou com a foto. Mas os grandes fotógrafos são assim. Mas a foto ficou legal, viu, Cláudio? Ficou muito boa, com certeza. Agora, Cláudio, isso tudo prova uma coisa, que as pessoas não têm respeito pelo ser humano. É verdade. Com certeza não. Era comum, né, Cláudio Augusto? A gente sair para a rua
E quando a gente encontrava uma coisa meio assim, esse cara não tem respeito pelo ser humano. Eu falava, acho que não, hein, Cláudio Augusto. Aí você chegava, esse tem? Era Eu acho muito, que. Você tem respeito? Não sei, não, Cláudio era Augusto. muito comum. E às vezes numa Era coletiva do muito comum. prefeito, que vinha alguma coisa que era contra as injustiças sociais, ou eu ou você falava, Cláudio Augusto, ele É, não tem respeito pelo ser humano. era Aí lá muito no meio comum. da É, coletiva, realmente, aquela puta muvuca. é, Conceição, é. não tem respeito pelo ser humano. Com certeza. Conceição, fazer dobradinha com você era maravilhoso porque realmente eu me divertia muito, era muito divertido, né? E como eu falei, assim, ser repórter de cidades num jornal que a redação é enxuta é punk, é hardcore, não é para qualquer um. Eu lembro uma vez, eu acho que a gente estava os dois pela Folha da Tarde, quando a prefeitura era lá no Palácio das Indústrias, era o governo Maluf, né? Maluf, é. E aí a gente estava lá na sala de imprensa, perto do nosso grande Aluane Neto, lembra? O repórter de Sim, trânsito, o pô. vermelhinho da Jovem Pan, que era setorista lá, qualquer dia que você ia, você encontrava com ele, uma pessoa maravilhosa, um radialista da velha guarda, tem muitas saudades dele. E estava lá todo mundo, né? E na nossa época, naquela época, estamos falando Folha da Tarde dos anos 90, não havia celular e Não. não havia internet. Portanto, para fazer matéria, tinha que ir em loco, né? Em loco. Não dava para. Tinha que ir no lugar, senão não tinha matéria. Então estava todo mundo ali, toda a imprensa, na sala de imprensa, esperando, porque o prefeito convocou a coletiva e disse que tinha uma notícia importante. E a gente já estava ali, acho que há 1 hora, não sei o quê, nada de coletiva tal. De repente o Conceição levanta, né? Tá todo mundo ali conversando, então o Conceição levanta e fala: Não, não, assim não dá. Assim não dá. A gente está esperando há muito tempo. Aí todo mundo ficou, pô, uma Conceição vai peitar o prefeito? Avisa o prefeito, só vou esperar mais 2 horas e meia, nem 1 minuto a mais. Aí caiu todo mundo na gargalhada. Só vou esperar mais 2 horas e meia. Mas não é possível, esse é o Conceição. Aí cai todo mundo na gargalhada, aquele estresse é quebrado, né? E o pessoal esperou mais um pouco, porque onde estava a notícia, a gente tinha que estar lá, Tinha que estar esperava. Não tinha lá, esse é. negócio de eu tenho horário, né? Tinha que estar lá e vamos em frente, né? Era divertido, Era, nossa. era assim que funcionava. Aliás, Conceição, tem uma história muito curiosa também dos tempos de Folha da Tarde, que envolve o nosso querido André Lozano, você deve Pô, lembrar André dele, já Lozano. grande repórter, já não está mais com a gente também, né? Mas eu lembro uma vez que a gente foi fazer matéria na CET, não sei onde é a sede da CET atualmente, na nossa época ela era na Marginal Pinheiros, perto da CETESB, né? Lembra, né? Sim. Aí todos os repórteres ali e tal, esperando também, tomando um chá de banco. A pauta era a indústria da multa, final do governo Erundina, os marronzinhos metendo a caneta para arrecadar mais, porque está precisando de recursos, né? E aí conversa vai, conversa vem, esperando, cheio de repórter, né? Repórter de tudo que é lado e tal. E naquela época tinha um jornalista que trabalhava na Record, na Rádio Record AM, né? O departamento de jornalismo da Record era ele, tinha um repórter, então, né, a gente encontrava sempre com ele, na prefeitura, aqui, ali e tal. Encontrava o E aí a departamento, né, gente. todo. O departamento. Era ele. E aí era ele. E aí a conversa vai, conversa vem. E eu não sei por que cargas d'água, que na Folha da Tarde, os agentes de trânsito ganharam o apelido de amarelinho e no Estadão marronzinho, ou o oposto. Por quê? Porque quando surgiu a CET, os agentes usavam uma farda amarela. Depois ela passou a ser marrom com amarelo. Então, no jornal ficou amarelinho, no outro marronzinho, né? E aí, brincando, né? Brincando, eu cheguei para os colegas, né? A entrevista não tinha começado, só o repórter, falei, pessoal, meio estilo Conceição, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer: é marronzinho ou é amarelinho? Aí o pessoal deu uma gargalhada e tal, e vamos em frente. Começa a entrevista. O secretário de Transportes era o Lúcio Gregory.
Isso E aí, tem indústria de multa, não sei o quê. Não, não tem, mas tem, porque apertando, ficou lá meia hora, 40 minutos, o pau comendo. Daqui a pouco dá aquela baixada, né? Já não tinha muito o que perguntar. Um olha para o outro, aí entra o repórter da Record. A propósito, secretário, aproveitando a pergunta do amigo ali, aponta para mim. Há um consenso entre o amarelinho e o marronzinho? O André Lozano olha para mim, quase entra embaixo da mesa, como quem diz. Ele não percebeu que ele estava brincando. Ele não percebeu que era brincadeira. Aí o secretário, é muito engraçado que o secretário era vesgo, eu não sei para que lado que ele estava. Há um consenso. Tanto há um consenso que eles são o mesmo. E encerra a entrevista. Não, Era muito engraçado. Não, é umas coisas malucas, né, Cláudio Augusto? Puta que... Completamente doido. Como é que você vai, né? A gente fazia muita brincadeira. Como é que você vai suspeitar que entre os jornalistas tem um cara que não sabe que você está brincando e leva a brincadeira para o entrevistado, né? Há um consenso entre o marronzinho e o amarelinho? Ele perguntou isso, né? E ainda apontou para mim. Falei, não, eu não tenho nada a ver com isso. O cara levou a sério, né? Nossa. Exatamente. Ô, Cláudio Augusto, e tem aquela história, né, Não, no jornal de bairro, né, lá na Zona Leste. Tinha um editor de um jornal lá. Não, essa história é genial. Eu tô com fotógrafo aqui, e eu lá com as câmeras e tal, e ele, não, também tô com fotógrafo aqui. Tico! Aí vinha o carinha com uma maquininha bem pequenininha. Deu Tico, pode ir, Tico. Daí o Tico saía, lembra? Lembro. Ô, Mas Tico... você esqueceu que ele sempre falava. Ele sempre falava, doutor prefeito, era o Maluf, né? Doutor prefeito, uma foto para o Jornal do Bairro. Tico, aí vinha o Tico. Tirou umas 400 fotos. Não, e era engraçado, ele falava isso mesmo. Prefeito, uma foto para o Jornal do Bairro. Tico, daí o Tico voltava para a posição que ele está. Cláudio Augusto. Conceição, quanto tempo que o Tico levava para se aproximar, fazer o enquadramento, escolher o ângulo? 1,5 segundos, porque ele veio andando. Nossa, Cláudio Augusto. Mas era... Você lembra como terminou? Lembra como terminou essa história? Depois de ter feito 400 fotos, o prefeito dava 3 passos, o dono do jornal chegava, doutor prefeito, uma foto para o Jornal do Bairro. Tico, e é engraçado que ele saía em todas as fotos, o dono do jornal, né? O assunto não era o prefeito, era ele mesmo. Mais 3 passos, doutor prefeito, uma foto para o Jornal do Bairro. Tico, o Tico tirou umas 400 fotos. No final da visita, também era na Zona Leste essa pauta, no final da visita, eu não sei o que aconteceu, que o dono do jornal e o Tico quebraram o pau. Lembra disso? Quebraram o pau, se discutiram. Aí o dono do jornal falou, não dá certo, mandou o Tico embora no meio da pauta. Vou arrumar outro. Aquele cara lá é fotógrafo. O cara que fazia foto em batizado, não sei. Aí chamou o cara, vem cá, fulano, quer fazer um freela? O cara, o que é isso? Eu tirar umas fotos aqui. Topo! Quer fazer um filme? O que é isso? Não, fazer umas fotos aqui para mim. O Tico, depois de 400 fotos, perdeu ali o posto no meio da pauta. Muito engraçado. Não, é só quem viveu isso sabe dessas maluquices que a gente encontrava. Os personagens, né, Cláudio Augusto? Puto. Ô, Cláudio Augusto. Só quem viveu. Você saiu da Folha da Tarde e depois você foi para onde? Porque nossos caminhos se dividiram, né? Você já foi direto para o Estadão? Sim, eu saí da Folha da Tarde para o Estadão, por uma razão óbvia, que é o seguinte. Quando a Júnia assumiu a Folha da Tarde, o jornal se reformulou, né? E deu... assim, ganhou uma outra condição, né? Por exemplo, o massacre do Carandiru, em 92, né? Aquela foto que teve impacto mundial foi conseguida pelo Marcelo Godoy,
Eu estava do lado dele quando ele negociou essa foto. Não sei se você lembra, Conceição. Era uma sexta-feira chuvosa, outubro, né? Sim. Antevéspera da eleição. Eu estava na redação e aí não lembro quem falou comigo. Falou, ó, vai com o Godoy porque tá tendo rebelião lá no Carandiru. Não fazia, eu fazia eventualmente polícia, né? Depois vou contar uma da Hebe Camargo, matéria de polícia, num plantão de 7 de setembro. Aí, vou. Aí a gente foi no carro e tal, descemos, e aí o Marcelo Godoy, repórter já rodado em polícia, né, usava uma linguagem que os policiais compreendiam. Aí ele conversou com o capitão Mascarenhas, que na época era o comandante do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele, capitão, quantos zerados? Zerados, mortos, né? Sim. Capitão, 8. 8. Tá bom, tal. E a gente ficou ali, fim de sexta-feira, aquela chuvinha, tá. Aí daqui a pouco eu vejo Marcelo Godoy encostar num soldado. Soldado. Falei, pô, mas com tanto oficial aqui, né? Com tanto cacique, o que o cara vai... O que ele vai arrumar de diferente como soldado? Bom, isso foi numa sexta-feira. Fui para Santos no sábado. Domingo, plantão na Folha da Tarde. Vou trabalhar. Esse que entra na redação da Folha da Tarde, esse soldado com quem Marcelo Godoy estava conversando. O que ele trouxe para o jornal? A foto que ele fez, né? Que mostrava os presos carregando os cadáveres. Quem conseguiu essa imagem foi o Marcelo Godoy conversando com um soldado, né? E a foto não foi cara, viu? Não foi cara. O soldado não sabia negociar, a Júlia não pagou muito, né? Por esse. E essa foto correu o mundo. Essa foto é a cara do massacre. E era o preso carregando um outro preso, e o preso que estava carregando estava pelado, né? Exatamente. É exatamente isso. E essa coisa do massacre é muito curiosa, Conceição. Alguns amigos, né, alguns conhecidos sabem que na época de redação, né, lá atrás eu também gostava muito de música, tinha uma banda, né, chamada Fevereiros Mortos, tal. E eu lembro que o massacre do Carandiru foi numa sexta, né? E aí, para mim, 8. Tinham morrido 8. Foi o que nós escrevemos, 8, né? Aí eu fui para Santos. No sábado à noite, eu fui assistir um show lá em Santos, num clube chamado Clube 15, que fica lá no Canal 3, perto da praia, né? E aí a banda que tava lá, uma banda que era de São Paulo, né? Que tava tocando. Acho que a banda era Pinaps, estava tocando lá. E aí eles estavam tocando. Daqui a pouco entrou um grupo de skinheads. Caramba! Uns 30, 40 caras. E eles atiraram sêmen na menina, na baixista. Era a Lê, se eu não me engano, o nome da baixista. Nossa. Aí ela começou a errar as notas. Eu falei, o que ela tá fazendo? Aí que eu olhei o que estava acontecendo e tal. Aí os caras, não queremos drogados na Baixada. Não é mais para voltar aqui em Santos, tá. Aí começaram o Zig, o líder gritava Zig, os outros, ai, Zig, ai, tá. Aí, obviamente, o show acabou, né? Eu falei com os caras da minha mão, vamos vazar aqui que o negócio não tá bom. Saímos, né? Então, sexta foi o massacre, sábado o show com o Zig High, aí no domingo vou para a Folha da Tarde, né? Aí eu pego a Folha de São Paulo, compro a Folha, Massacre do Carandiru, 111. Eu falei, 111? Mas eram 8. Passou para 111, que puta diferença, né? Grande diferença. Boa. Aí misturou aquela coisa do massacre, do Zig High, não sei o quê, e a gente fez uma música na banda, né? Que era, o nome da música é Zig High, Massacre Zig High, misturando os acontecimentos da noite de sábado com os de sexta-feira. Caramba, Né? um fim de semana pesado, essa é hein? uma história paralela, mas as coisas se misturavam, na verdade. Não, e tudo no Como é nosso que é? universo. Não, e um fim de semana pesado, né, meu? Fim de semana pesado, porque o próprio trabalho, as próprias coisas que aconteciam
serviam de matéria-prima, né? Sim. Para a banda e tal. Mas na Folha da Tarde tinha muito disso, né? Você tinha que estar preparado para qualquer situação, né? Como eu Sim. te disse, eu não fazia matéria de polícia, mas aquele dia precisou. Na verdade, eu auxiliei, porque quem estava ali coordenando tudo era o Marcelo Godoy, e como eu disse, pelo talento dele, a Folha da Tarde conseguiu essa imagem, né? Essa foto Por que que eu exclusiva. estou dizendo, por que que eu estou falando sobre isso? Você perguntou por que que eu fui para o Estadão? Por quê? A equipe da Folha da Tarde começou a se destacar. Sim. Começou a se destacar. E aí teve uma ordem do Otávio. Falou, olha, a Folha de São Paulo não pega ninguém na Folha da Tarde. Não vai pegar ninguém. Houve uma negociação lá, porque senão a Folha da Tarde ia ser desmontada, né? Sim. E aí eu recebi um convite do Estadão, né? Para trabalhar no seu bairro. Era um suplemento local, né? Sim. Cada zona da cidade tinha assim, um dia. Era seu bairro norte, seu bairro leste, assim por diante. Para ganhar menos, eu fui ganhando menos que ganhava na Folha da Tarde, mas eu falei, o jeito mais fácil de eu ir para a Folha de São Paulo é ir para o Estadão, porque a Folha pode me trazer do Estadão, mas sair aqui do segundo andar da Folha da Tarde e ir para o quarto andar, com essa decisão do Otávio, não vai acontecer. Aí eu fui para o Estadão, né? Aí passei um ano no Estadão, fiquei acho que 6 meses no seu bairro. O editor que me convidou falou, mas peraí, você vem para ganhar mesmo? Eu falei, venho para ganhar mesmo. Daqui a um tempo a gente conversa. Aí o Fernando Lancha, lembra do Lancha? Grande Que lancha. era repórter de administração lá. Grande Lancha, grande jornalista. Ele acabou saindo do jornal e ele falou, e aí eu acabei indo para cidades fazer o que eu fazia na Folha da Tarde, que era administração, né? Acompanhar a gestão e tal. E aí fui convidado para a Folha. Aí fui para a Folha em Cotidiano, voltei para o Estadão, né? De novo em cidades, aí passei por algumas editorias até chegar em política, onde fui chefe de reportagem e editor. Depois voltei para a Folha, de 2011 a 2016, e agora Ministério Público de São Paulo. Mas foi lá no Estadão que nós nos encontramos de novo. Então, o Cláudio Augusto, mas rezava a lenda, né? Que era assim, quem trabalhava na Folha da Tarde, que era no segundo andar do prédio, diziam que o caminho mais curto que tinha para chegar na redação do quarto andar, que era a Folha, passava pela Marginal Tietê, né? Exatamente. E Exatamente. você fez Meio esse coisa de circuito, né? português, mas era. E Fiz você fez algumas esse. vezes. Porque você estava no segundo andar Exatamente. do prédio, era só subir dois andares, você estaria lá no quarto andar, na redação dos sonhos. Mas você tinha que Sim, primeiro passar lá pela Marginal, ficar no Estadão para depois exatamente. Era ir essa a parar. lógica. Naquela época, essa era a lógica que imperava. Legal. Ô, Cláudio Augusto, daí Era assim que agora funcionava. você seguiu, assim, sempre foi uma carreira ascendente, né? Isso que foi legal. E hoje você faz um trabalho institucional, né? Você está no ministério, Sim, no ministério, né? no Ministério Público. É bem legal, porque eu tive uma breve experiência com assessoria de imprensa. Na verdade, a minha carreira começou ao contrário, porque antes de ir para a Folha da Tarde, eu trabalhei em assessoria de imprensa, né? Trabalhei na assessoria de imprensa de um professor da ECA. Alguns artigos que saíram lá em Tendências e Debates, né? Assinados por empresários, eu que escrevi, porque isso fazia parte, né, do trabalho da assessoria. Mas tirando essa coisa ainda na época de estudante, depois eu tive uma breve passagem assim por assessoria de imprensa e nunca foi algo que me encantou, nunca foi algo que me encantou. Mas aí o Ministério Público ele tem uma outra pegada, porque o Ministério Público são cerca de 2.000 promotores e procuradores no estado todo. É difícil ter um dia em que não aconteça algo importante em São Paulo que não envolva o Ministério Público. Então, você é muito demandado, uma coisa muito agitada, né? E aí,
Claro que não é exatamente uma redação, mas lembra um pouco o clima de redação, entendeu? E o Ministério Público ele tem um certo para ser muito, na verdade, né? Muito prestígio com a opinião pública e tal. E é um trabalho legal, eu acho bem interessante, né? É uma área com a qual eu tenho uma certa afinidade, né? Desde os primeiros anos assim, como repórter, eu evitava cometer erros que eram muito comuns e são comuns ainda hoje no jornalismo, como, por exemplo, o Ministério Público determinou que o juiz, isso não, o Ministério Público não determina nada para o juiz, o Ministério Público requer quem determina é o juiz, tal. Eu já sabia disso, então as minhas matérias geralmente não tinham nenhum tipo de erro, né, dessa linha. Então é um assunto com o qual eu lido bem e tal. E está sendo bastante interessante. Estou lá desde 2016, né? É o segundo procurador-geral com quem eu trabalho. É uma experiência bastante interessante que acho que acrescenta bastante na carreira, né? Esse outro lado do balcão, mas numa instituição muito relevante do ponto de vista social, né? Eu acho muito interessante que tem essa abertura, né, por parte dessas instituições para jornalistas que nem você, que é um jornalista inexperiente, porque, por outro lado, também quebra um pouco esse vício de linguagem, de imagem, né? Daquelas coisas que são meio tradicionais, né? Então, o jornalismo, com a experiência que nós temos, que você tem principalmente, consegue fazer linkar mais, né? A instituição Sim, com os órgãos de imprensa de uma forma mais leve, né? Mais sem simples, né? dúvida. Sem dúvida. O que eu costumo dizer, isso vale agora para o Ministério Público, mas na verdade é algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu estava conversando com o André outro dia sobre isso, meu filho. E eu costumo repetir isso quando tenho oportunidade de falar com alunos de jornalismo. Jornalista, ele precisa ter só duas habilidades. Duas. Não precisa de mais, são duas. Ele precisa saber buscar a informação, é a primeira habilidade, e depois transmitir essa informação de maneira clara para quem não detém essa informação. Então, vamos supor, Cláudio Augusto vai ter que fazer uma matéria aí sobre a bomba atômica do Irã ou da Coreia, né? Coreia do Norte e tal. Eu entendo alguma coisa disso? A resposta é não. Não entendo, não sei nada sobre o assunto. Mas eu sei onde eu encontro a informação. Sim. Então eu vou entrevistar alguém, né? Lá da USP, alguma coisa assim, né? Professor, me explica aí como é que funciona o enriquecimento de urânio, não sei o que. Não sei o que, é assim, é assado, e a fissão nuclear, professor, não entendi, explica como é que é. Depois, com as informações na mão, eu vou sentar e vou escrever. Só que eu não posso usar a linguagem que o professor usou comigo, que o professor de física nuclear usou comigo. Eu tenho que agora escrever de modo que qualquer pessoa entenda. Sim. Tendo essas duas habilidades, sabendo onde buscar a informação e sabendo como transmitir essa informação, jornalista. É isso aí. Eu fiz até matéria de polo aquático, Conceição. Eu não entendo nada de É. polo aquático. Me mandaram cobrir um jogo de polo aquático. Eu não sabia nem a regra. Era um jogo das meninas da seleção brasileira. O que eu fiz? Peguei um jogador do time masculino e falei, fica aqui do meu lado, amigo. Explica tudo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada aqui. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não, isso aqui é assim, papapá, papá. O cara foi explicar na hora de escrever. Acho que até saiu razoavelmente bem a matéria. Então, jornalismo é isso. Onde buscar informação, como transmiti-la. É isso que eu tento aplicar no Ministério Público. A lógica com a qual trabalham os promotores não serve para a comunicação. Por quê? Quando você tem uma peça processual, a cabeça deles funciona mais ou menos assim. Considerando que o Conceição fez não sei o quê, considerando que a lei prevê não sei o quê, considerando mais isso, considerando aquilo outro, considerando, depois de 40 considerandos,
eu requeiro que condene. Mas não, doutor, não é assim. O lead aqui está no pé. A gente põe que o senhor pediu tal coisa. Considerando, a gente considera depois, né? Porque é outra lógica, né? A informação que tem a pretensão de comunicar de forma clara, você tem que ir direto ao ponto, né? Sim. A lógica deles é outra. Eles preparam um texto, né, considerando, até chegar ao que realmente interessa. Sim. Então, esse tipo de coisa que a gente tenta fazer lá Legal. no site do Ministério Público, né? Porque não é lido só por membros da instituição, é lido por cidadão comum. Ele tem que ler e tem que entender, né? Então, E você serve usa até de pauta, né? Se você for analisar, serve até de pauta para jornais aí, né? Serve, com certeza, serve Porque até de baseado pauta. E aí você no. tem que ser claro. Ô, Cláudio Augusto, agora sim, nós estamos praticamente encerrando aqui, Cláudio, porque senão o satélite tem o satélite, né? Que eu alugo o satélite, né? Exatamente. Que é o seguinte, uma coisa que a gente se encontrou recentemente na rua, e você lá na calçada olhou para mim, eu olhei para você, você estava indo almoçar, estava indo no café, você olhou e falou, não acredito que não tenha respeito pelo ser humano. Não, eu não tenho, não tenho. É aquela nossa brincadeira, né? E nessas nossas brincadeiras aí e tal, você falou uma coisa Sim. para mim que eu fiquei muito feliz mesmo, muito, mas é papo sério, assim, muito feliz mesmo, porque eu sei que você dá palestras, você tem uma livraria virtual aí de assuntos espírita, né? Da doutrina espírita, né? E você se Sim. dedica a isso, né? E eu também achei muito legal isso daí, porque o meu primeiro grupo de escoteiro, ele foi e é ainda patrocinado por um centro espírita kardecista. Eu vi aí que você até me contou, né, da foto atrás Curioso. aí da Meimei, né? Tem atrás de você a foto, né, no seu porta-retrato aí. Sim, exatamente. Então, Cláudio, pô, Exatamente. conta um Esta pouco foto que da. aparece aqui é da Meimei. Então, conta um pouco dessa história aí, de como é que você. Seus livros que você vende, da livraria virtual, do seu trabalho de palestra, porque eu acho isso legal pra caramba, Cláudio Augusto. Então, Conceição, eu sou de família espírita, né? Então, assim, centros desde pequeno, né? Levado por meu tio Alberto Lourenço, que já desencarnou, então sempre tive próximo da doutrina, tal. Mas aquela coisa, né? Quando vim para São Paulo, atrás dos dois objetivos, estudar na ECA e trabalhar na Folha, me afastei um pouco, né, naquela correria maluca. Olha só que coincidência. Um dos meus endereços em São Paulo, que eu morei, foi na rua Santo Amaro. Na rua Santo Amaro, na época da Folha da Tarde. Na época da Folha da Tarde. Em muitas ocasiões, tocava o interfone, aí eu atendia, ainda estava dormindo, isso de manhãzinha, estava dormindo, era um motorista da Folha. Ah, o Júlio Veríssimo mandou vir te buscar, que é para ir não sei onde. Tá? O Júlio, não, quando tinha pauta, ele nem perguntava. Mandava o motorista e o motorista me acordava. Né? E do lado desse prédio em que eu morava, na rua Santo Amaro, tinha a Federação Espírita de São Paulo. E Eu eu acho que nunca coloquei ainda tem lá ainda. Tem, o prédio antigo é lá e a nova sede é na Tem. Maria Paula. Mas eu nunca coloquei os pés na federação, rapaz, por causa dessa correria, nunca coloquei os pés. Mas aí depois, né, depois que eu, do casamento, casei com a Luciana, que trabalhou também no Estadão, na Folha de São Paulo e na Veja, como eu, os três veículos em que eu trabalhei. E aí a gente, né, voltou a focar mais nisso, até que em 2017 realizamos um sonho que era dos dois. A gente fundou uma livraria só com obras espíritas, né? Em virtude do isolamento social aí da quarentena, porque a livraria nunca operou no azul, sempre operou no vermelho. Aí teve que fechar tudo, a gente, vamos dar uma recuada aí, né? Sim. Fechar a livraria física e trabalhar só com a virtual. Não temos vendido quase nada, a verdade é essa.
Mas, como na livraria, lá na livraria física, havia curso, né, a gente chama de curso livre de espiritismo, eu promovia palestras, tal. A gente tinha até começado um trabalho com crianças, né? Terminaram aí o isolamento. A gente, não, vamos manter isso, né? Manter isso, só que agora de forma virtual. Então, a gente usa a página da livraria no Facebook, Livraria Vereda de Luz, para fazer as palestras, né? Comentar sobre os assuntos da doutrina espírita, que para mim é algo muito, muito caro. Você conhece a doutrina, deve concordar comigo. É algo, para mim, importante, né? Para a Luciana também, para o André também, e a gente continua tocando o barco aí nessa frente. E no Facebook tá como como é que tá no Facebook? Livraria Vereda de Luz é a página. Vereda de Luz, tá? Isso, exatamente. Pô, legal, Cláudio Augusto. É um trabalho. Eu sempre falo o seguinte, viu, Cláudio Augusto? Eu sempre bato nessa mesma tecla aí, que é o seguinte: fotógrafo, repórter, sempre sabe que o seu trabalho pode ajudar a mudar uma realidade, né? Para melhor, né? Então, além de você fazer isso aí no Com seu certeza. trabalho como profissional, se você puder dedicar um tempinho seu para um trabalho voluntário, que você possa se dedicar a alguma causa, seja ela qual for, eu acho que isso também é um grande objetivo que a gente pode tentar alcançar. E você tá seguindo esse caminho aí, viu, Cláudio Augusto? Parabéns aí. Com certeza. Agora, Conceição, você lembrou uma coisa importante. Sei que a gente está no finalzinho, mas contar É. essa história. Teve uma certa ocasião que eu fiz uma matéria, eu acho que a fonte morava na Pompeia, da tarde. Era uma deficiente visual que fez o concurso para ingressar na prefeitura como professora, foi aprovada. No edital do concurso não tinha nenhum tipo de observação que uma pessoa com deficiência visual não poderia ser aproveitada pela rede pública. Sim. Fato é que ela passou, aí chegou ao conhecimento, não foi nomeada, isso chegou ao conhecimento do jornal, né? E acho que foi o Júlio Veríssimo que passou essa. Vai lá, fala com a fulana. Tá. Cheguei, fui até a casa dela, entrevistei, publicamos a matéria. No outro dia, né, a matéria saiu, fui para a rua, estava com o prefeito. Teve uma fase da vida que todo dia estava com o prefeito, Paulo Maluf. Falei, prefeito, o senhor leu a matéria de hoje? O senhor leu a minha matéria de hoje? Resposta dele, Cláudio Augusto, eu podia ter te dito que eu não li, mas eu li. Ela vai ser contratada. Era uma pessoa. A gente resolveu todos os problemas do mundo? Não. Não resolvemos. O país continua com grandes carências ainda hoje, né? Não há dúvida quanto a isso. Mas aquele problema específico, por intermédio do jornalismo, foi resolvido. Então, quando isso acontecia, né? Quando você publicava uma matéria, mesmo num jornal que não tinha tanto alcance quanto uma Folha de São Paulo, ou um Estado de São Paulo, e quando você publicava algo, texto, ou uma foto, como no teu caso, e aquilo resolvia, aquilo tinha um impacto, né? Mesmo que limitado, mesmo que para poucas pessoas, mas que aquela situação fosse transformada, era a glória. Era como se a gente tivesse marcado um gol, não é verdade? E o Sim. jornalismo serve para isso. O jornalismo serve para isso. Esse é o propósito do jornalismo, né? Auxiliar na transformação, e transformação para o bem, né? Então, acho que nós que tivemos essa oportunidade de trabalhar em várias redações, né? Tivemos sempre esse drive, vamos dizer assim, isso estava no DNA. Todo jornalista, no fundo, né? Eu acho que tem esse objetivo. Se É, não tiver, não é jornalista de verdade. a maioria dos todo jornalista, em sua boa parte, na sua maior parte, é humanista, né? Por natureza, né? Com certeza, com certeza. Ô, Cláudio Augusto, eu vou te encerrar aqui, porque o satélite aqui, ele é estrangeiro, os caras estão cobrando em dólar aqui. Mas assim, Entendi. porque vai cair a linha aqui. Ó, eu quero te agradecer
do fundo do coração, por nossa conversa, por essas lembranças gostosas, por saber dos seus projetos. Te agradecer aí pelas paciências que teve comigo, das fotos, de subir, de não ter salvo você na hora lá, do que o cara foi bater em você e deu uma foto legal. Que a gente possa, no final dessa pandemia aí, a gente se encontrar, né, para tomar um café lá no centro aí, poxa, vai ser muito legal, viu, Cláudio Augusto? A partir do dia 3, agora eu volto ao trabalho presencial. Vamos lá, passa lá para a gente tomar um café que estou com saudades do encontro físico. Ah, se Deus quiser. Cláudio Augusto, um beijão no seu coração, um beijo na Lu também, que ela assiste o canal do Grilo, o Grilo na foto. E hoje eu estou com essa blusa aqui, ó, em homenagem ao motorista Alexandre, que ele falou assim que quando eu uso essa blusa aqui, eu estou parecendo aqueles caras que andam na rua, assim. Eu falei, então em sua homenagem, só para ver se ele vai comentar da blusa. Tá certo. Cláudio Augusto, beijão no seu coração. Outro Conceição, obrigado pelo convite, sempre à disposição. Um abraço.